Os interessados em ocupar cargos acadêmicos, né, eles precisam, foi isso que a gente falou, não é esse documento aqui que a gente está ensinando para vocês, e sim é pela plataforma lá. Então vamos aí, propriamente dito, o que é que a gente, né, precisa colocar. Lembra que lá atrás eu coloquei em cada um dos modelos que precisa ter suas informações pessoais, e aí a gente precisa saber que informações pessoais são essas, né? Para a gente não pecar nem por excesso nem por falta. Então vamos lá. Obedecendo, o que é que a gente precisa ter de informações pessoais? Então, nome completo, sem abreviação, tá? Porque tem gente que utiliza só o primeiro e último nome, ou aquele sobrenome que mais gosta. Não. Coloca seu nome completo, sem abreviações. Idade, estado civil, a cidade e o estado, tá? O telefone de contato, preferencialmente celular. Por quê? Porque hoje todo mundo tem celular. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha celular. Se você coloca um telefone de recado ou um telefone fixo, você tem o risco da pessoa não atender. E aí, se não tiver identificador de chamada, o celular, se você não atender, você depois pode retornar. E corre o risco da pessoa não anotar o recado direito. Isso é fato. Então, coloca o seu celular com o DDD. O e-mail, o LinkedIn, importante. Para quem não tem LinkedIn e quer também deixar o LinkedIn estourado, aquele LinkedIn show de bola, fica ligado aí na nossa programação de eventos, porque certamente a gente vai oferecer novamente a maratona de LinkedIn. Inclusive é Carla quem ministra essa maratona. Então ela dá dicas super legais, esmiuça mesmo a plataforma, né, o LinkedIn, com coisas que tem lá e a gente nem sabia, que a gente pode fazer testes gratuitos. Então fiquem ligados aí com nossos eventos. Algumas áreas ou vagas, elas pedem candidatos com portfólio, que aí no caso são o pessoal mais da área de comunicação, e é interessante você colocar o link do seu portfólio. Pessoas com deficiência, isso foi até interessante, porque essa semana a gente teve até um caso de uma pessoa que é deficiente, mas não sabia como botar isso no currículo. Então, gente, como é que bota? Dentro dos dados pessoais, né, na parte lá, como se fosse o cabeçalho, você vai colocar pessoa com deficiência, colocar o CID, e aí você pode especificar qual é a sua deficiência, se é física, né, se é auditiva, se é visual, se é intelectual, enfim. Mas o tipo da deficiência e o CID, beleza? Tem algumas empresas que, quando realmente precisam, né, não é para banco de currículo, mas assim, tá com a vaga, né, aberta e tá trabalhando nessa vaga, pede para que você envie o laudo. Então é interessante que você fique com esse laudo atualizado para poder, nesses momentos, mandarem a cópia do laudo, tá? Porque é muito fácil a gente botar lá que a gente é deficiente, mas a gente precisa ter um documento para comprovar essa nossa deficiência, beleza? E caso você se aplique, né? Eu me formei, ou estou no último ano, estou muito mais com matérias de estágio, enfim, não tenho mais matérias presenciais, eu tenho condições de me mudar, né? De trabalhar fora. Então, especifica isso também lá no campo de informações pessoais, beleza? Objetivo. Então, aqui a gente informa nesse campo o cargo ou a área pretendida. Não necessariamente a gente precisa colocar só uma área pretendida, a gente pode colocar até 3 áreas pretendidas, na ordem do que você mais se identifica para o que você menos se identifica, né, por assim dizer. Então, esse campo não é aquele campo para a gente escrever uma redação, com aquela frase que quero trabalhar junto com a empresa, quero vestir a camisa, porque tem gente que coloca no campo objetivo exatamente isso. O campo objetivo não é para isso. O campo objetivo é para você dizer exatamente qual é o seu objetivo. Então, estágio em RH, estágio em jornalismo. Se você já é formado, ou então você não é formado, mas já tem uma experiência, né, em algumas áreas, então você vai colocar quais são as áreas de seu interesse. O interessante, gente, também, assim, eu sempre dou a dica. Ludmila, é um currículo só? Não.
eu costumo dizer que são currículos. Você faz um currículo geral, que tem todas as informações, e desse geral você parte para os específicos. Como assim específicos? De acordo com a vaga que você está se candidatando, de acordo com a empresa que você está se candidatando. Então, você vai construindo outros currículos partindo daquele currículo geral, certo? Então, na parte de formação acadêmica, as nossas informações precisam vir de forma cronológica. Como assim? Do mais recente para o mais antigo. Então, exemplo, finalizei o meu curso superior e agora estou partindo com uma pós-graduação. Então, você vai colocar primeiro a pós-graduação, depois a sua formação superior. Ludmila, precisa colocar ensino médio? Não, porque parte do pressuposto que se você está no ensino superior é porque você concluiu o ensino médio. Agora, e por que isso também não se aplica para quem está fazendo pós-graduação? Porque você pode ter se formado em uma outra coisa, que não tenha nada a ver com a pós-graduação que você vai fazer, não tenha relação, mas ele precisa saber qual foi a sua formação inicial. Então, essa é a principal diferença, tá certo? Como é que você vai colocar essa formação, né? Como é que eu vou dispor dessa informação no meu currículo? Então, vai ser o nome da instituição, em caixa alta, negrito, cidade, estado, nome do curso, então, exemplo, psicologia, 10º semestre, noturno, previsão de conclusão, 2021.2. É dessa forma que você coloca. Ludmila, já me formei. Então, você só vai colocar o nome do curso e quando foi que você se formou. Então, psicologia, 2020.2. Beleza? Por aqui tudo certo? Idiomas. Vamos lá, para o que a gente coloca de idioma. Tem gente que tem curso de idioma, tem gente que não aprendeu de forma autodidata. E aí, se eu aprendi de forma autodidata, eu não posso colocar isso no meu currículo? Pode sim. Então, como é que a gente vai colocar isso? Então, você coloca inglês, espanhol, francês, o que você tenha, avançado. Tá? Agora, entende-se que quando você coloca avançado, você é avançado no caso de você falar, escrever e ler. Se eu sou avançado na fala, mas eu não sou avançado nas outras, então é interessante que você coloque que você é intermediário e não avançado, tá bom? Então, se você, sim, já passou por um curso, né, fez um curso de inglês, então você coloca onde você fez o curso de inglês, exemplo, aqui em Salvador tem Aquibeu. Então, vai colocar Aquibeu, que é o nome da escola, né? Inglês, intermediário superior, porque lá eles dizem em que estágio você está, e a previsão que você vai concluir. Então, você coloca a previsão que você vai concluir esse seu curso, esse estágio que você está. Se você já fez um exame como TOEFL, enfim, então você coloca lá inglês, intermediário superior, score 86, porque ele te dá um score, né, da pontuação que você fez, e qual foi o exame que você prestou. Então, TOEFL, IBT, beleza? Tem gente que bota idioma brasileiro, português, né? Gente, se vocês são nativos, o mínimo que se espera é que se fale bem o idioma, né? Então, não botem, por favor, português lá em idioma que você fala fluente, beleza? Experiências profissionais, vamos lá. Então, mencionar até no máximo 3 experiências. E aí, você escolhe, se você é aquela pessoa que está partindo do geral para o específico, escolha aquelas experiências que tem mais a ver com aquela vaga ou que são mais valorizadas por aquela empresa, para que você já saia na frente, do que você colocar muitas informações que, sinceramente, só é para encher linguiça, não precisa. Então, seja objetivo. Hoje em dia, não é mais currículo vitae, não é mais a história da sua vida. O seu currículo é um momento, é uma fotografia de acordo com a vaga que você está pretendendo e a empresa que você deseja trabalhar. Então, como é que você vai colocar
né, essas informações. Então, mês e ano que você entrou nessa empresa e mês e ano que você saiu. Se você estiver nela ainda, você coloca atual, nome da empresa em caixa alta, negrito, e coloca o local onde essa empresa funciona. Coloca-se também empresa de pequeno porte, enfim, do segmento de metalurgia, por exemplo, o nome do cargo e descrever as atividades que você realizava neste trabalho. Aí eu sempre faço o seguinte, qual a orientação que eu dou, a dica? Ai, meu Deus, eu não lembro. Fecha o olho, tenta pensar na sua rotina, no seu trabalho, na sua rotina diária. E aí você vai anotando o que você fazia dia após dia no seu cotidiano. Depois você arruma, organiza e o que pode também te ajudar nisso? Eu sempre indico você ir para o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, às vezes, lá você consegue buscar quais são as atividades que são para aquela determinada função, aquele determinado cargo, que pode lhe ajudar você a construir esse descritivo de atividades. Beleza? Então, no resumo das qualificações, é para você tentar mostrar em poucas linhas, não é um tratado, não é uma redação, quem você é e o que você faz ou fez até aquele determinado momento. Então, utilizar palavras-chave da sua área para chamar a atenção desse recrutador e adicionar dados relevantes. Como o quê? Com os resultados. Exemplo, elaboração de projeto, enfim, para mensuração de... Me deu uma ideia aí, gente, que agora me fugiu as ideias. Deixa eu pensar aqui. Elaboração de projeto para acompanhamento, vou pegar o meu aqui, para acompanhamento de egressos. Você fez um projeto, tá? Então você elaborou, é uma coisa que foi um ganho, então você pode colocar, beleza? O resumo é a primeira coisa que o recrutador ele vai ler sobre você. Então, você precisa ficar atento ao que utilizar, não utilizar parágrafos muito longos, porque isso cansa. Isso cansa para vocês, possivelmente, se fossem ler, avalie para o recrutador que não tem só o seu currículo para ele ler, né? Ele tem outros tantos currículos para ele analisar. Então, a gente precisa ser claro e objetivo. E utilizar sempre a sinceridade. Por quê? Porque na hora da seleção, o recrutador que é esperto, se você estiver mentindo, ele vai sentir. Se você colocar coisa demais no seu currículo, ele começar, porque o recrutador, ele não é direto, ele vai pelas beiradas, então ele consegue perceber se de fato aquilo que você colocou no seu currículo é verdade ou não. Então, colocar palavras como comunicativo, resiliente, trabalho em equipe, criativo, habilidade não é indicado. Você precisa ter essas habilidades, mais do que qualquer coisa, mas elas serão percebidas na entrevista. Então, coisas que a gente só consegue perceber em entrevista, não adianta a gente colocar no currículo. Porque numa atividade lúdica, em determinada etapa do processo, vai se perceber se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa resiliente. Não é no currículo escrevendo que isso já vai deixar você à frente dos candidatos. Beleza? Então, coloque habilidades indispensáveis para a sua área de atuação e que apareçam nos descritos das vagas. Então, é aquela coisa de você ser esperto, mas uma esperteza que não é da esperteza ruim, mas é de uma esperteza positiva. É você pegar aqueles ganchos a seu favor e aí utilizar isso no seu currículo. Métricas e números chamam a atenção, então tente usá-los para demonstrar suas conquistas. Principalmente para quem é da área de engenharia, utilizar números ele já enche os olhos, né? Então, atingiu 90% de aprovação em atendimento, em qualidade do atendimento. Então, isso vai encher os olhos de uma pessoa que busca, uma pessoa analítica, uma pessoa que é voltada para número. Então, saiba utilizar isso a seu favor. Cursos de aperfeiçoamento e cursos adicionais. Eu gosto, na verdade, de desmembrar cursos de aperfeiçoamento de cursos adicionais.